Olá, estamos começando mais uma temporada do CREAPod, esse espaço que a gente tem para falar sobre engenharia, agronomia e geociências, e também para conhecer histórias de vida muito interessantes ligadas a esse segmento. Eu sou Cláudia Carvalho, eu sou a nova apresentadora do CREAPod e vou estar com vocês a partir de agora. E nós começamos muito bem essa nova temporada com Meire Roberta, ela é nossa convidada de hoje, é engenheira mecânica, mestra em engenharia de produção pela UFPB, doutora em engenharia de processos pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Tem mais, foi diretora de ensino no campus Campina Grande e atuou como pró-reitora, de ensino e reitora substituta do IFPB. Coordenou ainda o Fórum Nacional de Pró-reitores de Graduação da região Nordeste. Atualmente, além de reitora, ainda preside o Conselho Curador da Fundação de Apoio à Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba, FUNETEC, o Conselho Superior, CONSUPER, e também o Colégio de Dirigentes do IFPB. Olá, Meire, é um privilégio tê-la aqui com a gente no CREAPod e falar também sobre como a engenharia entrou na sua vida. Como foi isso? Olá, Cláudia. É uma pergunta que realmente está no meu dia a dia, porque lá naquele passado longínquo, né, que eu vim de Patos, aí eu vou dizer, para o CREA, na época, inclusive, que eu terminei, eu também sou técnica em mecânica, e digamos que eu já me inseri, hoje eu sou engenheira sênior, né, já aí na categoria do CREA, mas essa engenharia já entrou desde quando eu vim para cá, lá de Patos, para fazer o curso técnico em mecânica. Então, eu tenho uma formação que nós chamamos, do ponto de vista educacional, de verticalizada. É uma formação que tem, né, desde o ensino médio, ou seja, o técnico integrado ao ensino médio, aí vem a graduação em engenharia, o mestrado também em engenharia e o doutorado em engenharia. Então, desde assim, em volta de 15 anos, eu já me inseri nesse mundo, e é o mundo da mecânica, um mundo caracteristicamente, né, tido como masculino. Engraçado que até hoje, né? E naquela época, como é que era? Naquela época, a gente, vamos dizer assim, tinha poucas mulheres a se encontrar nesse ambiente. E ainda na mecânica especificamente, né, nas áreas de engenharia, vocês, né, que estão aí, acho que tem algumas engenheiras nos assistindo, cresceu muito, né, na área da construção civil, na área de alimentos também. A gente vê interessante, até pelo nome, né? Como é engenharia de alimentos, se você for verificar, é uma das engenharias que teve uma presença feminina primeiro do que outras, de que surgiu a engenharia de alimentos. E na mecânica, na elétrica, ainda a gente encontra quantidades menores, mas isso precisa mudar. Eu estava agora mesmo dando palestra para meninas que fazem engenharia, e nossa motivação é fazer com que mais mulheres possam estar nesse espaço. Quais eram os seus objetivos nessa época em que você cursava mecânica? Meus objetivos eram exatamente trabalhar com mecânica. A mecânica, ela vamos dizer assim, das engenharias, inclusive, você vê que a mecânica é uma coisa que você visualiza, tem movimento. Então, eu acredito que eu já tinha um sonho de trabalhar com mecânico, porque meu avô foi mecânico, meu avô foi caminhoneiro, e ele montava as máquinas que vinham para o algodão na época, né? A Paraíba, naquela época, era grande produtora de algodão, então tem uma empresa chamada Sambra, e meu avô era contratado, e ele vinha de São Paulo, trazia as máquinas e ele mesmo montava. E ele era também construtor de máquinas, ele fazia também armamentos, né, que era uma coisa de importância naquela época, até vinha, vamos dizer assim, resquício do cangaço, então tinha essa estrutura lá. Então, muitas dessas histórias, elas vinham, sobretudo de minha mãe, que também foi uma mulher que foi a primeira mulher a trabalhar em banco lá na Paraíba, e
a mecânica, ela me trouxe essa ideia de que é um mundo de movimento. Eu sempre gostei muito de ler e também eu acho que até a ficção científica que eu lia também me levava a esse mundo da engenharia, da mecânica, da tecnologia. O que mais chamou sua Eu acho que hoje tem livros que ninguém nem lê, né? Mas tem Buck Rogers, por exemplo, era um deles, e Isaac Asimov, a gente lia naquela época. E até também nas revistas em quadrinhos, muita coisa se remetia à ficção científica. O Walt Disney, por exemplo, ele tinha sempre uma base que ele estudava aquilo ali, então você ficava com essa relação, né? Mas eu acho que aquelas histórias, né, que vêm de máquinas, né, da dominação, que só dizendo assim, eu que vivenciei, né, a gente esperava o ano 2000, né? A gente esperava e no nosso imaginário do que tinha, mesmo lá no sertão, era de quê? Que no ano 2000 ia ter um grande desenvolvimento tecnológico, que os carros iam voar, e tudo isso estava naquela literatura, naquela vivência. Mas eu tinha tanto essa vivência de casa, quanto também vamos dizer assim, essa parcela, né, ligada da literatura. E outras coisas também são, por exemplo, pessoas que nos levam. A engenharia, ela tem uma forte relação com física e matemática. Então, eu tive grandes professores de matemática e também sempre me interessei por ciência, por física, por tudo que fosse vivo. Nós estávamos falando, aliás, você estava falando há pouco sobre carros que voam, ficção científica, e aquela menina que fazia mecânica, poderia imaginar que, na época, acho que era escola técnica, né? Exato. Ia se tornar o que é hoje o ISPB e que estaria comandando essa estrutura toda? Não pensava nisso, né? Até porque, vamos dizer, esse dia a dia de você viver, de quem sempre viveu como eu, assim, atuando em várias áreas, porque eu também fui do centro cívico, eu jogava xadrez, eu era de organização de amigos da ciência, então, e eu dançava forró, e eu fazia tudo, entendeu? Então, essa coisa da ciência, eu tinha uma ligação muito forte, eu pensava muito mesmo na indústria, e eu trabalhei, né, tempo também na indústria, e depois retornei, né, àquela casa, que é uma casa que tem esse objetivo de formar pessoas, e é muito importante para mim esse meu retorno, porque eu retorno também para transformar, vamos dizer assim, o meu dia a dia, trabalhando para a construção da vida de outras pessoas também. Aliás, eu queria saber, é a sua intenção tornar o ambiente do ISPB mais acessível às mulheres? Existem políticas nesse sentido? As políticas, elas, você sabe, nós temos todo um regramento, né? E a instituição, do ponto de vista de acesso, nós temos legislações apropriadas. E o que é que a gente faz? A gente transforma um ambiente para trazer meninas, por exemplo. Nós temos alguns programas que vêm com a Prefeitura de João Pessoa, por exemplo, para trazer meninas para o ambiente, para ela conhecer aquela estrutura que nós temos. E aí, nos campi também do interior, a gente também já faz toda esta estratégia. Mas o mais importante são as mulheres que vão se formando e que vão, dentro do espaço em que elas vão atuando, servindo desse modelo. Isso aí é muito importante. E por que isso acontece no IFPB? Porque é uma instituição que tem 115 anos. Então, nós atuamos com educação profissional, vamos dizer assim, não é de agora, né? É de toda uma história. Um exemplo sou eu, que sou egressa e que segui toda essa carreira aí na área da ciência e da tecnologia. Você percebe o avanço da presença feminina em cargos de direção, em cargos de chefia das mulheres nas instituições de ensino?
Ainda é muito, digamos, no âmbito dos institutos federais, na nossa rede, nós temos apenas hoje 12 mulheres reitoras, diante de, vamos dizer assim, a gente já está nesse avanço todo, a nossa rede tem 115 anos e ainda é um número muito pequeno, porque são 42 instituições. Mas isso tem crescido. Aqui na Paraíba mesmo, agora nós estamos com são 4 instituições públicas, né, na área educacional e 3 agora somos mulheres. Vamos, inclusive, fazer um encontro, acho que esse mês ainda, no final do mês, dessas, vamos dizer assim, lideranças femininas, né? Então, hoje a reitora da UFPB é professora Terezinha, da UEPB também, a professora Célia, e tem, né, Meire Roberto no IFPB, e a vice-reitora também lá da UFCG também, uma mulher. Tem crescido. No IFPB, a gente tem procurado aumentar cada vez mais. Aí eu vou só dar um exemplo aqui. Por questões assim, não é somente porque são mulheres, mas porque se destacaram. Hoje são 5 pró-reitorias, são 4 mulheres pró-reitoras hoje no IFPB. Meire, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, especialmente sendo mulher nesse mundo que, desde o tempo da mecânica, quando você fazia mecânica até hoje, ainda é um mundo predominantemente masculino? Os principais desafios são os bloqueios que tem nas oportunidades. Você tem uma ideia, quando eu terminei meu curso técnico, eu fiz uma seleção no IMEC e, na época, tínhamos terminado 2 colegas, mulheres, e vários colegas homens, né, terminaram, e a gente fez uma seleção. Naquela época, assim, do ponto de vista de desempenho acadêmico, os melhores éramos nós 2, assim, coincidentemente, nós éramos muito dedicados, porque você tem que estar sempre à frente, a mulher. Você não pode deixar nenhuma brecha, né? Tudo que você... eu entendo e eu vivenciei isso. Se no âmbito, vamos dizer assim, educacional, em alguns espaços, né? Se você se sai bem, vamos dizer assim, numa prova, na época, vamos dizer assim, é porque o professor acha que é bonito ou alguma coisa assim. Esse tipo de situação dizia. Sim. Aí, não, mas se você foi mal, é porque é uma loura bonita e o professor achou bonito, mas é burra. Entendeu? Se foi mal é porque é burra, se foi bem é porque, vamos dizer assim, é porque é mulher. Então, nós enfrentamos muitos desafios. O assédio, ele é presente nos ambientes industriais, nos ambientes, é muito forte ainda hoje. Oral ou sexual? Ambos, mas eu acredito que termina sendo, vamos dizer assim, é mais desgastante para a mulher o assédio sexual. E hoje a gente luta para que isso possa, vamos dizer assim, ser não mitigado, mas zerado, né? A mulher ela enfrenta na sociedade e nos ambientes de trabalho também mais um desafio, né? Todos os, vamos dizer assim, os levantamentos que são feitos é que o assédio, né, a mulher é muito maior do que aos homens. Mas a gente vem enfrentando e estamos cada vez mais. Eu vi um resultado aí, né, que o governo do estado disse que em cargos de gestão tem uma quantidade maior, né, majoritária de mulheres. No IFPB, que é uma instituição que tem uma estrutura, né, muito ligada à área de tecnologia, mesmo sendo uma estrutura educacional, o nosso quantitativo de homens é maior do que de mulheres. As mulheres, nós somos em menor número. Ainda falando sobre essa questão de preconceito, ao se tornar a primeira mulher a ser escolhida reitora do IFPB, você sofreu algum tipo de retaliação, de constrangimento, algum tipo de resistência? A gente sofre desde quando, assim, vem na campanha
e depois também nos processos de gestão. Então, você encontra, às vezes, situação, por exemplo, de eu estar com um pró-reitor e participar de uma reunião e a pessoa se dirige ao pró-reitor ao invés de se dirigir a mim. Isso não é lenda, isso é realidade, né? Então, se você Você viveu isso. vive, não, eu vivo ainda, né? Em vários aspectos. Então, são momentos em que a gente tem que enfrentar e com a delicadeza de mulheres, porque nós não podemos, vamos dizer assim, passar para esse lado da brutalidade, porque foge à nossa natureza. E você acredita que a sua forma de reagir a isso, a sua eleição também, para a sua escolha como reitora, tudo isso pode inspirar outras mulheres a ocuparem cargos de chefia ou mesmo buscarem ascender no IFPB? Com certeza, Cláudia, você sabia que até, às vezes, crianças, meninas ainda, assim, em idade 10, 12 anos, assim, elas até pedem para tirar fotografia. Então, assim, cria uma, uma ligação, né? Eu não sei se sente nesse momento. Eu me sinto, vamos dizer assim, que vale a pena, né? Porque eu sou uma pessoa que planeja, vamos dizer assim, meu dia a dia, tudo, eu penso bem adiante e eu acredito que esse planejamento, né? Como todo engenheiro que trabalha nesse aspecto, ele, vamos dizer assim, está sendo executado de forma que possa trazer. Que eu penso muito na vida nossa, dentro desse conceito que, vamos dizer assim, do espaço-tempo, que você está trabalhando nesse momento agora e o futuro ele está influenciando. Então, eu vivencio isso no meu dia a dia, por essa, vamos dizer assim, atuação e esses retornos que tem. Agora, é sempre importante dizer que nós precisamos de oportunidades, nós precisamos de ter essas oportunidades, mas isso também não minimiza, vamos dizer, outros gêneros, né? O homem também, né? As pessoas que, né, vamos dizer assim, de outras categorias que também sofrem preconceitos, né? As questões raciais, as questões de escolha sexual também. Isso, né, porque a sociedade ela tem uma formação que cria regras e essas regras elas nem sempre estão voltadas para o ser humano como ele independente dessas outras características. Vamos falar agora sobre a sustentação financeira do IFPB. A classe política paraibana, ela tem se engajado, ela tem sido sensível às necessidades do IF? Olha, aí a gente tem, vamos dizer assim, momentos, né, para o IFPB. O IFPB é uma instituição que tem, vamos dizer assim, já como eu digo, uma maturidade, né, de 115 anos. Nós, né, nós sofremos muito do ponto de vista orçamentário, né, em governos anteriores. Tivemos uma melhora, aí você tem que entender que são duas, né, questões diferentes. Uma é dos investimentos na educação, então, vamos dizer, nós estamos num novo momento agora do ponto de vista da expansão e da consolidação. Então, o presidente Lula agora, ele passou a reinvestir na nossa instituição. É tanto que nós estamos aí com mais 4 campos do IFPB a serem implantados. Já fizemos licitação de 3 mais. Nós também temos o investimento do parte do governo em restaurantes estudantis e bibliotecas também, que vamos começar as obras, mas ainda há necessidade de mais investimentos. E por isso é que a gente busca, né? Eu tenho buscado e aí eu, vamos dizer assim, tive uma inovação na minha forma de ir buscar mais recursos com a bancada, porque hoje uma parte dos recursos do país eles estão, né, no orçamento nas mãos, né, do Congresso Nacional, então nas emendas. Então, o ano passado, né, no meu primeiro ano de captação,
a gente conseguiu, né, que a bancada paraibana fizesse de 14 milhões e 800, e esse ano a gente ampliou para mais de 21 milhões de recursos vindo. Então, assim, nós estamos num momento bastante importante. Agora precisamos da votação aí, né, que o Congresso Nacional vote a lei do orçamento anual, porque... Como é que vocês estão se virando se o orçamento não foi votado ainda? Não, o que nós estamos nos virando, porque o governo, pela legislação, quando não é votada ainda, a gente vai recebendo uma parte do recurso que está planejado. Uma média. É um dozeavos, por exemplo. Nesse governo agora, ele está nos repassando um dozeavos, mas a gente já teve, por exemplo, em governo anterior, que ele passava um 18avos, por exemplo, nos primeiros meses até ser votada a LOA, o que é um valor muito inferior. Mas nós ficamos, vamos dizer assim, à mercê do planejamento, dificulta bastante, porque a gente precisa garantir que aquele valor que está no orçamento vai ser o que vai ser aprovado na lei do orçamento anual. E também a gente fica impedido de lançar, por exemplo, um processo licitatório, enquanto não tiver a sua aprovação. Outra situação que a gente está esperando aí é um aumento, né, salarial que está previsto desde janeiro e precisa dessa aprovação da lei do orçamento anual. Meire, quais são os seus maiores desafios enquanto reitora do IFPB? Qual o legado que você espera deixar? O nosso maior desafio é na importância que a instituição tem hoje. Nós estamos são 21 campos. Com essa expansão, vamos passar para 25 e mais um polo de inovação. Então, é um grande desafio você fazer a gestão, né, de implantação, você garantir que aquele projeto de suma importância para o nosso Estado, para o nosso país, que ele seja executado da melhor forma. Então, assim, as distâncias são grandes desafios. Essas necessidades e a vontade que tem o nosso servidor de fazer cada vez mais. É interessante, Cláudia, se eu sair daqui agora e chegar em Princesa Isabel, por exemplo, eu chego lá, com certeza, eu encontro, faço uma reunião e os professores vão dizer, nós queremos montar um curso de especialização, uma nova graduação, um curso técnico, um projeto de pesquisa, e os servidores técnico-administrativos dizem, eu quero participar da pesquisa. Então, esses desafios aí são muito grandes. Entretanto, a gente enfrenta, porque o resultado é muito positivo. Quantos alunos hoje tem o IFPB e no que ele contribui para a formação de uma mão de obra que o mercado, por exemplo, tecnológico, vive se queixando de que não há mão de obra suficiente, qualificada o suficiente para preencher todas as vagas. Qual o papel que cumpre o IFPB nesse assunto? Primeiro, nós temos vários níveis de formação. Então, nós formamos desde cursos que são de resposta mais rápida, aqueles cursos que a gente chama de formação inicial e continuada. Aí a gente tem a formação em nível dos cursos técnicos e temos a graduação e os cursos de pós-graduação. Em todos esses cursos, nós temos a obrigação de dar uma formação integral para o aluno. Então, é uma formação que a gente chama omnilateral, de preparar para a vida, para enfrentar grandes desafios. E aí, o que é que existe? Existe um mercado que ele, vamos dizer assim, anseia por um profissional que tem, vamos dizer assim, uma característica específica, ou a gente tem um mercado que, digamos, ele é voraz no sentido de ter a pessoa apenas como força de trabalho. Então, o IFPB, inclusive, nós damos a formação para os alunos dos cursos técnicos, por exemplo, para eles tomam uma decisão
de que tipo de trabalho eu vou querer, a que eu vou, vamos dizer assim, construir na sociedade. Então, isso é bastante importante. Muitas vezes nós estamos em espaços em que o empresário diz, mas porque eu não tenho essa formação, as pessoas não querem trabalhar nisso. Mas eles, às vezes, não querem pagar o salário que seria para essa pessoa que nós formamos. Então, nós formamos e é bastante importante que seja pensado de que, se eu quero desenvolver a minha empresa, eu tenho que ter essas pessoas com essa formação, que toma decisões, que constrói, que inova. Então, hoje no IFPB, nós temos um ramo muito importante que é da inovação. Nós crescemos muito, a gente tem trabalhado com a inovação. E para você ter uma ideia, Cláudia, nós estamos ampliando aqui as empresas que nos procuram para o desenvolvimento de inovação. Mas o nosso maior mercado de inovação é São Paulo ainda. É o Sudeste. Então, assim, a empresa ela precisa entender isso. Não é só, eu preciso de um profissional, mas eu preciso de um profissional qualificado e que a empresa também possa, vamos dizer assim, corresponder a essa formação, né? Porque a nossa formação ela é complexa e assim, são de pessoas que vão para tomar decisões, para serem gestores, para desenvolverem na engenharia nos seus aspectos. E formatura que eu estou lá, a gente chama dar o grau, né? Vamos dizer assim, no rito universitário se chama dar o grau. Qual é a principal orientação que a gente dá? Como assim, é o momento em que a gente está com o estudante, né, saindo daquele aspecto e vai ser um profissional daquela área. Qual é a orientação que eu gosto sempre de dar? Primeiro, hajam com ética, com responsabilidade e não deixem nunca de se continuar alimentando o seu processo de formação. Sempre continue estudando. Por quê? Porque a empresa, às vezes, ele quer aquele seu conhecimento. Se ele não investir em você, você mesmo invista, porque o mercado ele vai variando e ele vai querer essa nova estrutura. Então, é papel seu agora manter essa retroalimentação de sua própria formação, para que você não necessite você estar em atividades que não sejam compatíveis com a sua formação, com a formação que a gente dá lá, uma formação, vamos dizer assim, robusta. Eu até tinha colocado no roteiro qual o conselho que a senhora daria para os jovens profissionais, mas a senhora já se adiantou e passou essa mensagem aqui para a gente. Eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no CREAPod, abrindo essa nova temporada do podcast do CREA e mostrando às pessoas como os profissionais de engenharia podem ter muito destaque, e é uma área também que está, apesar de não ser nova, está sempre num campo bastante promissor. Reitora, muito obrigada. Acho muito importante também, Cláudia, para, né, você ver, eu, como citei aqui, eu sempre estive como integrante do CREA, mesmo como docente, e assim, talvez o docente não precise estar no CREA, mas se você é engenheiro, você sempre estará, vamos dizer assim, bem estruturado com um órgão como o CREA. O conselho ele é bastante importante para a retroalimentação da nossa formação, para a regulamentação da profissão e para o desenvolvimento, porque é segurança, né, das pessoas que estejam para contratar os profissionais. Então, esse recado eu também aproveito estando aqui nesse espaço que seja do Conselho. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E convido todos a irem ao IFPB, ver nossas estruturas em todos os nossos campos, abertos a toda a sociedade. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas sempre no CREAPod haverá uma nova entrevista com muito assunto importante e interessante para você. Fica com a gente.